Então, todas nós estamos em jornadas de transformação desde que nascemos, né? Então, a vida é uma jornada de transformação. Aí tem alguns pontos que marcam a nossa jornada, que são, né, pontos de virada. E, geralmente, vem acompanhado com momentos, muitas vezes, de dor, muitas vezes de medo, muitas vezes de algum constrangimento, ou simplesmente por consciência, por amor. Então, a mudança vem para cada um com um momento ali, um despertar. Então, o que despertou, né, a sua maior transformação, que marcou assim a sua vida? Nossa, é uma dessas 4 aí. Vamos lá, repete aqui, são 4. Sim. Pela dor, pelo constrangimento, pelo medo e pelo amor, que é a consciência. Olha só, tem uma é amor e as outras 3 são ruins, né? Pela dor, pelo constrangimento e pelo medo. Só uma é pelo amor. Então, é mais fácil que a pessoa esteja vivendo um momento ruim do que só pelo amor, não é, Mari? Sim. Pela essa transformação. Ou a pessoa já está vivendo alguma coisa que está gerando uma dor nela, que ela fala, eu preciso mudar, não dá mais, né? Que nem quando uma pessoa... Que nem foi o meu caso, na parte de mudança alimentar, eu tive uma gastrite, uma úlcera, que eu senti uma dor absurda, não tinha como não mudar, não parar de comer certos alimentos. Ali eu mudei. Aí você tem a pessoa que está com medo, que ela ainda não necessariamente dói, mas tem se você não mudar, você não vai ver seus filhos crescerem. Saiu um exame lá, que ela até não sente dor, mas tem um exame que deixa ela com medo. Aí ela fala, não, preciso me posicionar, preciso mudar isso aqui. Ou um constrangimento, né? Não consigo mais, estou com vergonha, não consigo mais ir numa praia e colocar um biquíni, não consigo mais, sabe essa parte de ficar constrangido, ou ser, né, passar por alguma situação assim, ou na consciência, no despertar, fala, não, eu quero mudança, eu quero viver uma vida, né, mais realizada, enfim. Uau! Mari, dentre tantas coisas, dentre tantas transformações que você viveu, porque você viveu ela na área do corpo, você viveu ela na mente, você viveu ela na área profissional. Sim. Né? Dentre tantas transformações, tantas mudanças, as pessoas podem estar pensando assim, né? Para conseguir estar nesse nível, a gente escuta tanta gente na internet falando que você consegue, mas não é uma chavinha, não é rápido. É rápido, Mari. O estado de consciência, a vontade, o desejo ou a percepção é que precisa ser rápida. Como que se deu com você? A primeira transformação, a primeira mudança, se deu em que momento? O que você estava vivendo? Olha, vamos começar, assim, eu sou formada em comunicação social, né? Eu fiz publicidade e propaganda e eu trabalhei 10 anos, pode falar. Não, eu ia falar assim, ela foi formada em publicidade e propaganda, dá uma olhada no look, dá uma olhada na postura. Trabalhei com moda. Na elegância com moda, vê se ele combina com ela, é isso mesmo, combina com ela. Eu trabalhava na parte de produção de filmes publicitários, né, comerciais, na parte de curtas-metragens também. Verdade, isso eu não sabia. Cinema, e essa parte de figurinos eu fazia, produção de figurino, produção de arte, montagem de cenários, assim, sim, trabalhei em São Paulo, trabalhei em muitas produtoras de vídeo nessa área, e foram 10 anos trabalhando com isso, até que aí trabalhei em agências de publicidade, e por conta dessa rotina, porque é uma vida muito maluca, vira muita madrugada, estúdio, gravações, eventos, né? Eu virava muitas madrugadas e eu comia muito mal. E aí, com 23 anos, eu tinha 23 anos na época, comecei a trabalhar muito nova, eu tive uma gastrite, uma úlcera, e aí a minha irmã estava trabalhando na área de nutrição, com produtos de nutrição, e ela me fez um desafio, falou, Mari, vamos melhorar esses hábitos, começa a mudar a alimentação, eu vou te ajudar. E aí eu comecei a fazer um desafio com ela de emagrecimento. Em 90 dias eu eliminei 10 quilos, em 90 dias. Uau! Foi. E aí foram 3 anos nesse processo de mudança. Comecei a fazer mais atividade física, cuidar mais de mim. E a minha irmã, trabalhando nessa empresa de nutrição, que tem um modelo de negócios que é o marketing multinível. Eu tinha muito preconceito com esse modelo de negócios e ela largou tudo. Né? E ela decidiu largar o direito, ela estava se formando
né, como advogada, e ela falou, eu não vou ser advogada, eu quero empreender nessa indústria do bem-estar, qualidade de vida. Minha irmã sempre treinou muito, e tanto é que hoje ela tem uma academia lá em Ai, que Indaiatuba, que é o legal. Mega Box, é uma academia incrível lá com meu cunhado, né, educador físico e tal. Gabi é coach também. E aí ela falou, vou largar tudo e vou trabalhar só com isso. Gente, eu fiquei numa revolta. Mas sua irmã mais velha, né? Eu falei assim, não vai. Imagina meu pai pagando 5 anos de faculdade para ela largar tudo e falar que vai empreender, vai ser advogada. E aí eu falei, não, eu vou nesses eventos aí que fica prometendo que você vai ficar rica e eu vou te mostrar que isso é falcatrua, não sei o quê. E fui no evento para tentar tirar ela do negócio. Meu Deus. Ou seja, primeiro Na família de ensinamento aqui. vocês tinha já algum empreendedor ou não? Família inteira. Meu pai, minha mãe, meu avô. Meu pai nunca teve carteira assinada. A família inteira empreendedora. Só que eu tinha muito medo por conta de histórias. Olha lá, as experiências que a gente vive faz com que a gente crie, né, padrões ali nas nossas crenças, né? resistências. Então, eu falava, eu nunca que eu vou ter negócio próprio. Porque eles tiveram muitos problemas com funcionários, com sócios, né? E eu falava, não, eu prefiro o meu salário todo mês certinho do que correr riscos. Então, eu não queria ver a minha irmã também assumindo riscos, queria que ela tivesse algo mais certinho, porque essa era a minha mentalidade lá, naquela época. Enfim, hoje olha quem está falando, né? Aí você foi lá para resgatar. Adora Olha assumir lá. riscos. Aí você foi lá para resgatar sua irmã de ganhar dinheiro. Pois é. E aí já vem o primeiro ensinamento aqui, né, Déia? Que é assim, a gente nunca pode julgar o que a gente não conhece. Ali foi a primeira coisa. Eu falei, gente, nunca mais eu vou ficar falando de um modelo de negócio que eu não conheço, de uma pessoa que eu não conheço, de nada. Por quê? Porque ali eu fui apresentada para um plano, né, de negócios, onde eu falei, caraca, e uma frase marcou muito assim para mim, que foi lucro é melhor do que salário. E eu vi pessoas assim tendo resultados extraordinários, assim, sabe? E pessoas reais, que depois eu convivi com essas pessoas mais de 10, 12 anos. Porque eu achava que era um palco, eu achava que eles eram atores, entendeu? Eu cheguei nesse nível de achar que era isso, que era tudo encenado. Enfim, saí de lá decidida a fazer renda extra e me tornei uma apaixonada por incentivar pessoas a empreender. Fiquei 10 anos ajudando pessoas, inclusive 12 anos, ajudando pessoas a iniciarem no empreendedorismo, com essa proposta de construir liberdade financeira, porque é aquilo, durante o horário comercial, quem trabalha CLT, você trabalha para pagar suas contas. É na milha extra, é na hora extra ali, na dedicação a mais, que você pode construir, né? Começar a construir a sua liberdade financeira. E foi assim que eu comecei. E aí passaram ali uns 3 meses, eu fui demitida da agência de publicidade. Eu achava que eu ia fazer carreira lá e veio uma demissão inesperada. E ali eu decidi, eu falei assim, nunca mais, olha o poder da palavra, né? Da gente se posicionar também. Eu falei, nunca mais eu vou ter chefe. A partir de agora eu sou dona do meu tempo, dona do meu negócio e eu vou fazer acontecer. E aí deu super certo nessa empresa de nutrição. Fiquei 12 anos, construí minha vida ali. Eu e meu marido passaram-se 2 anos, meu marido veio trabalhar em tempo integral comigo por conta dos resultados, que a gente conseguiu escalar a nossa equipe, né? E aí cheguei a ter uma rede de espaços, né? De nutrição, academia e tal. E aí, quando entrou a pandemia, você quer perguntar alguma coisa? Essa empresa de multinível, ela é bem conhecida. Eu usei desses produtos aí muitas vezes e eu tenho certeza, eu tenho um amigo que fala assim, que também trabalhou na mesma empresa que você. É ame ou odeie. Né? Mas geralmente quando a gente usa, a gente ama. Quanto tempo você ficou nesse projeto, nesse empreendimento, Mari? Eu comecei a usar os produtos em 2007, comecei a trabalhar em 2010 e fui até 2022, né? Pós-pandemia ali. Então, foram muitos anos, eu fui muito realizada ali, muito feliz, sou extremamente grata, né, a todos os líderes, aprendi tudo que eu aprendi sobre liderança, sobre mudança de mentalidade, transformação. Eles são bons, né? Incríveis. Eles são bons, incríveis. Ensinam muito, né? Muito, 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 muito. E eu me descobri, né, eu fui me descobrindo, eles despertam na gente muito. Você precisa sonhar, você precisa acreditar no seu potencial, você precisa acreditar que você pode mais, que você merece mais. Então, eles ensinaram todo um caminho
de novas possibilidades, que é o que todo mundo precisa. A gente precisa se expor aos ambientes certos, com as pessoas certas, com conhecimento, né? Então, muitas pessoas ficam muito fechadas nos seus universos, nas suas rotinas, nos seus trabalhos. Então, o quanto é importante a gente aceitar convites. Então, né, se você aqui não é empreendedor ainda, tem vontade de empreender, tem vontade de mudar de vida, de viver uma transformação, começa a aceitar mais convites. Porque às vezes a gente fala não para uma coisa que Deus está colocando ali para você. Ó, que você fala assim, vai ali ver um pouco mais, e ali uma frase é uma semente, porque palavra é semente, e aquilo vai florescer, né, vai despertar em você uma vida completamente diferente, que foi o que aconteceu comigo. E aí eu virei outra pessoa, no corpo, né? E aí, como eu trabalhava com emagrecimento, eu sempre trabalhei muito com desafios de emagrecimento, mudança de hábitos. Então, participei de muitos treinamentos na área de nutrição, com médicos, nutrólogos do mundo inteiro, porque todos aqueles congressos que eles faziam, né, anualmente, semestralmente, eu ia em todos, eu sempre fui muito comprometida. Toda semana estava com médicos e tal, participando de tudo. E apaixonada, sempre fui muito intensa, né? Quem me conhece sabe, puxando a corda dos desafios, ajudando o pessoal a emagrecer. Então, eu era muito focada em construir negócios, construir resultados em mim, nas pessoas e tal. E aí, o que aconteceu, Dé? Que foi o segundo ponto, assim, de virada na minha vida, que trouxe uma grande transformação, e foi na dor, né? Também, de novo. Um foi na área da saúde. A primeira dor na área da saúde, que foi a gastrite, a úlcera. Depois foi na alma, né? Eu tive um burnout, eu tive, pós-pandemia, um processo de esgotamento muito intenso. É importante falar sobre isso, sobre burnout, né? Porque a gente está aqui no meio de empreendedores e nós somos altos fazedores, empreendedores que têm que tomar conta de tudo, né? E principalmente em pequenos negócios. Né? Pequenos negócios onde você tem que cuidar, por mais que você tenha pessoas para delegar, você tem que cuidar de que todas estão fazendo a tarefa do jeito que tem que fazer, né? Porque nós não estamos aqui falando de empresários que têm pessoas já de alta qualificação para poder rodar tudo. Uhum. Essa é a nossa realidade, a realidade do empreendedor. E o que é o burnout? Uhum. O que é o burnout? De que ele vem, Mari? Você que já viveu isso. Uhum. Porque, assim, para que as pessoas não caiam, né, percebam antes para não entrar nesse burnout. Então, o que eu estava te falando, eu sempre fui muito intensa, muito apaixonada, muito alegre. E muito resultado, né? Movida a muito resultado, que com você nada é pouco, né? Sim. Tanto é que, na pandemia, eu sempre tive facilidade, assim, de me reinventar, criativa, não deixar a peteca cair, olha, foca na solução, porque o empreendedor, ele precisa dessa mentalidade para ele sobreviver, principalmente no início. Se você não tem foco na solução, se você não tem ali plano B para aquela situação, né, que testar novas fontes, né? Você não passa dos primeiros 5 anos, a gente sabe disso, né? Tem gente que não passa dos primeiros 3 meses. Eu que treinava empreendedores, e aí quero falar sobre isso também, né? Enfim, a dificuldade das pessoas em olhar e falar, eu sei o que precisa ser feito, mas eu não consigo fazer. Isso foi uma frase que potencializou o meu burnout, porque eu ouvia isso demais da minha equipe. Qual é a frase? Repete. Eu sei o que precisa ser feito, mas eu não sei porque eu não faço. E aí, qual era o seu sentimento em relação a essa frase? Por que ela te moveu tanto? Cara, porque eu queria conseguir ajudar as pessoas, eu queria conseguir ajudar elas a terem resultado, a vencer esse bloqueio, porque você entregava o melhor produto do mercado, você entregava o plano de ação, você entrega o treinamento, a motivação. Você leva, você mostra como faz. Eu vou junto com você, te mostro eu fazer o fechamento da venda. A hora que a pessoa vai sozinha para o mercado, ela não consegue ter resultado, ela trava. Será que alguém passa por isso com o seu time? E aí será que foi só com você, Mari? Aí eu fui ficando frustrada, porque eu falei, gente, eu estou fazendo tudo o que eu posso. E eu não estou conseguindo ajudar essas pessoas. E aquilo foi me gerando uma frustração. E aí essa frustração ela já vinha, né, já de um bom tempo, até antes da pandemia. Já tinha tido vários episódios em 2016, que foi um período marcante, assim,
de desenvolvimento de novas lideranças e tive alguns estresses, algumas frustrações ali que me marcaram muito, onde eu quase afundei junto, tentando ajudar uma líder que entrou em depressão e eu quis ajudar ela em depressão e eu quase entrei junto. Por quê? Porque eu não tinha ferramenta. Por isso que eu fui para o inteligência. Você vai entender por que eu fui para a psicanálise, por que eu fui para o coaching, você vai entender. Mas olha só, a motivação de tudo isso, a motivação da frustração eu sei, eu consigo fazer, eu estou mostrando, eu estou ensinando e a pessoa não está tendo resultado. Não vai. Se frustrar, vê se eu entendi direito, se frustrando porque o outro não tem resultado. Sim. Aí logo quem não tem resultado sou eu. Aí olha só, na pandemia me reinventei, criei uma estrutura de delivery, fechei o meu espaço, que eu fiquei 12 anos no mesmo ponto, na Galeria Trabúrcio, ali na Barão de Jaguara de Campinas, um ponto bem conhecido. Era lindo no início. Fórum funcionava, os bancários, TRT, o Tribunal do Trabalho, aquelas pessoas chiquérrimas, de terno, as mulheres lindas. Uau. Pós-pandemia, vai lá hoje para você ver o centro da cidade. Mudou completamente. Mas, enfim. Então, eu era apaixonada por aquele ambiente, aquele trabalho. Tarará. Fechou tudo, tive que fechar. Levei tudo para minha casa, dispensei a equipe e criei um delivery. Comecei a vender. Vender delivery, vender online e academia. Fechei a academia, que era um outro lugar, um outro ambiente. Não podia, né? Não podia. Mas o que eu fiz? Comecei a alocar todos os meus equipamentos, fazer aula online para manter o pessoal me pagando. Então, eu consegui passar pelo período da pandemia sem dívidas, pagando todas as contas, com a própria produção do que acontecia. Aí, eu e meu esposo, a gente foi convidado para dar treinamento nacional por resultado nesse período. Então, assim, eu estava bem, sabe, eu não tive problema na pandemia. Por que eu gosto de explicar isso? Porque tem gente que acha que nós fechamos porque nós quebramos na pandemia. E isso é um ensinamento também para nós. Às vezes, a gente olha um empreendedor, um empresário que decide fechar o negócio dele, não necessariamente ele quebrou, gente. Ele está se posicionando para uma transição, para um novo negócio, ou ele identificou que aquilo não faz mais sentido para ele, porque a tendência é julgar. É você olhar e enxergar uma outra coisa totalmente diferente. Julgar e também saber que você pode, sim, fechar uma porta. É isso. Esse é o maior aprendizado. Mais do que você julgar o outro, é você saber que você não precisa ficar insistindo, né? Falo, larga o osso. Não tem que ficar insistindo naquilo que não dá certo. Não é nem que não dá certo, e eu vou te explicar isso. Ou não faz sentido. Ou tem coisas melhores, tem oportunidades melhores do que aquela. Tem vários motivos, né, Mari? Eu vou te explicar o que aconteceu comigo, porque vai trazer uma reflexão muito importante. Porque, assim, muitos negócios, e o que eu fazia parte era muito assim, falava assim, ó, desistir não é uma opção. Se você desistir, você é fraco. Se você desistir, isso sim é fracasso, é você desistir. Então, assim, isso tem muita frase de internet assim, né? Poxa, assim, o fracasso existe quando você para, quando você desiste, né? Cara, tem que tomar muito cuidado com essas frases. Por isso que o autoconhecimento, você aprender a olhar para você, o que faz sentido para você, independente do que os outros dizem ser a verdade, qual é a sua verdade. Então, é muito profundo isso. Aí, o que aconteceu? Acabou a pandemia, tudo reabriu. Eu estava ótima, voltei a abrir academia, espaço, tarará. Voltei para aquela rotina. Além do trabalho no digital, do online, tive que voltar a atender presencialmente os meus clientes. Porque o online já estava funcionando, rodando e dando certo. Só que aí, como é que você gira todos os pratinhos sem funcionário? E eu comecei... Daí, o que aconteceu? Que você pediu para eu explicar os sinais de um burnout. Eu comecei a perceber que eu estava perdendo o interesse pelas coisas que mais me davam prazer. Então, aquilo que você amava fazer, de repente, perde a graça. Você fala, gente, cadê minha alegria? Cadê meu entusiasmo? Cadê a minha motivação diária? Comecei a ficar muito para baixo, muito desanimada. Eu comecei a voltar para os eventos presenciais e a equipe não voltou junto. Aí eu olhava para trás e falava, gente, cadê a galera? Quem mais precisa tá aqui para receber o gás que a gente recebia? Não tá vindo. Aí eu criei um coworking online para o time entrar, para todo mundo trabalhar ao mesmo tempo, juntos, às 3 da tarde,
para eu ajudar eles nessa coisa da disciplina, do comprometimento na geração de contatos, para mostrar os scripts que eu usava ao mesmo tempo ali. Porque você falar, vai lá e faz, e a pessoa não fazia. Então, tá bom, então vamos todo mundo fazer junto. Combinado? 3h aqui. E eu comecei a fazer isso, de segunda a sexta. Cadê que a turma que mais precisava não entrava? Então, eu comecei a forçar situações que iam contra o que eu realmente acreditava, porque eu penso assim, gente, você é empreendedor, você trabalha a hora que você quiser, você tem liberdade, você não tem chefe. Eu não queria ser chefe, eu não queria pôr horário fixo. Você entende? Então, quando começa a conflitar, ter esse tipo de conflito, assim... Mas quando você tem uma equipe, mesmo que seja no empreendedor, mesmo que seja no autônomo, como era o seu caso, você é chefe. Tem que dar a direção, né? Chefiar, ou comandar a missão. Sim. Tem muito essa questão do que é líder, o que é chefe, não importa. Né? É uma questão de como você lidar com as pessoas. Mas vamos falar da tarefa em si. Precisa, sim, você é. Né? O empreendedor, ele tem, sim, que trabalhar duro. Líder de si mesmo. Mas o principal que eu acho assim, primeiro tem que ser líder dele, né? Sim. E assim, eu já conseguia, me liderar. As minhas... Tipo, tô com dor, tô com cólica. Hoje eu não vou. Gente, não existia isso. Toma um remedinho, vai lá e trabalha. Hoje eu não tô muito legal de humor. Vou ficar em casa? Não, vou lá, me arrumo. Eu brincava com as minhas, falava assim, o dia que eu tô por dentro pior é o dia que eu mais tô montada e produzida. Então, maquiada, salto, o que fosse preciso para elevar minha autoestima e meu poder pessoal. Gente, isso é estratégia, é ferramenta. Agora, experimenta não estar bem e ficar em casa de chinelão, de coque, camisetão, sem maquiagem. É o fundo do poço. É o fundo do poço. Ou ir trabalhar também toda desmantelada. Sim. Então, a liberdade do empreendedor, ela é um desafio, porque se não souber usar, enfim. E na área, né, que a gente atuava, que a gente poderia escolher um dia ir ou não, porque não tinha... Enfim. É tentador não ir, né? É tentador não fazer o que precisava ser feito. Aí, Déia, o que aconteceu? Eu comecei a olhar para isso, essa situação, os eventos presenciais. Começou a não fazer sentido, comecei a ver isso. Só que teve um ponto que foi uma gota d'água, assim, que aí explodiu tudo. Já estava questionando muitas coisas. E aí eu passei por uma decepção, uma traição profissional, né, que eu considerei, na época, uma traição. Fiquei extremamente decepcionada com uma pessoa, que era uma parceira. E aquilo mexeu muito comigo. Tipo, tirou o chão. Eu já sabia que eu precisava desenvolver a inteligência emocional para lidar com pessoas, com desafios, com frustrações. Aquilo já estava dentro de mim, precisa buscar ajuda. Só que isso veio como é agora, filha, porque eu caí. Eu fiquei mal mesmo. E depois de um mês, 2 meses, um outro episódio também de uma pessoa que era líder da minha equipe, que tomou a decisão de sair, de parar. E aquela notícia eu também não soube muito lidar, eu fiquei bem mal. E aí que eu caí de vez. Aí eu não conseguia mais, não tinha nada, não tinha graça, não tinha mais energia, estava sempre muito cansada. E o meu esposo começou a cuidar, graças a Deus ele estava comigo. Ele começou a cuidar de tudo. E foram uns 6 meses, assim, mais ou menos. Eu não aparecia mais, praticamente, nem na academia, nem no meu espaço. Queria ficar isolada, não queria ver ninguém. E aí, estou em casa, fui correr, e eu pensando, falei, gente, lá em 2018, eu fui na Febracis conhecer a formação em coaching. Eu queria fazer alguma coisa assim para aprofundar mais os meus conhecimentos, né, nessa área, para ter outras formas de atuação, tal, para eu estudar também. E lembrei do Paulo Vieira, do Poder da Ação, do livro, correndo, pensando nisso, pensando nele, que eu só conhecia ali através dessa, né, do Poder da Ação e dessa palestra que eu fui uma vez em 2018. Pois, e eu nem seguia na rede social. Foi ali no Dom Pedro? O Poder da Ação? Não, só o livro mesmo. Só o livro. Só o livro. E aí, só que eu nem acompanhava em Instagram, nada. Aí, no dia seguinte dessa corrida, pensando nele, no dia seguinte, a minha cunhada manda um aviãozinho de uma live que estava rolando, vésperas de Método CIS. Falou, Mari, eu estou indo nesse evento, achei a sua cara. Você não quer ir também? Tenho até hoje aqui, eu printo, porque faz parte da minha história isso. Aí, na hora eu entrei, estava rodando ali vários testemunhos
Por isso que esse formato da gente contar, né, um pouco da nossa história, trazendo esses aprendizados, conecta. Eu me conectei com a história que o cara estava contando. Eu falei, é isso, eu preciso de inteligência emocional, eu preciso ir para essa imersão de inteligência emocional. Aí eu fui para o Método CIS, 2 dias depois já ia acontecer, e ali já começaram a cair várias fichas. Por quê? Porque, primeiro, eu fui sozinha, e eu estava trabalhando com meu marido há 9 anos, 10 anos, e eu percebi que eu estava totalmente dependente dele, em vários aspectos, tipo, que nem eu fui pegar um Uber, eu não tinha Uber aqui instalado no meu celular. Eu fui, sabe, vários detalhes, eu fui ficar num Airbnb, num hotel lá, sozinha, eu percebi que eu dependeria dele para fazer não sei o quê. E aí eu falei assim, cara, o que eu estou fazendo? Já começaram vários questionamentos ali, como que eu estou organizando a minha vida, Mari, eu não estou olhando para mim. E aí, na primeira palestra lá, da autorresponsabilidade, ele mostrou as 11 áreas da vida. Eu já tinha feito o exercício de roda da vida, onde a gente é convidado a olhar para todas as áreas da nossa vida, mas na profundidade e na abordagem dos 11 pilares, do jeito que ele faz, Do jeito que ele sabe faz, muito bem. do jeito que ele faz, porque não é só assim, né? Ah, eu conheço Como a ferramenta, pega na internet uma ferramenta de coaching e aplica. Ou fazer uma pergunta rasa, né? Ai, como está o seu relacionamento conjugal? Né? Não é essa a pergunta. De 0 a 10. Você vai falar assim, não estou nem aí, eu botei tudo embaixo do tapete, tá 10. Ele contextualiza tudo que pode acontecer num casamento e ele contextualiza várias coisas ruins, né, para fazer você puxar na memória o que está acontecendo com E você baseado ou não. em Então, princípios. Não é o que é bom de casamento para você. Não. É o que é um casamento bom segundo princípios de um bom casamento. Aí você fala, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Aí eu achava que estava bom, mas, vixe, eu não estou fazendo isso. Porque Não estou fazendo isso. Aquilo que nem assim, relacionamento, por exemplo, né, com pai e mãe, ou com irmãos. Se é uma coisa que você tem dor, tem coisa para trabalhar ali, tem perdão para ser liberado, tem relacionamentos que estão, né, tóxicos, mas você julga que você está bem resolvida com aquilo, que você não está nem aí para aquele assunto, que, não, preciso trabalhar, preciso pensar em outras coisas. Você tem a tendência, você corre o risco de falar que está 8, porque você fala, não, isso para mim está ótimo. Eu não estou brigada com ninguém, tá tudo bem. E não é Eles isso. que são difíceis. E aí você dá uma nota alta. Só que aí, com a abordagem trazendo correta, por isso que o profissional, né, o coach, o mentor, ele tem um papel tão importante, que é onde ele acessa você e, de fato, tira para trabalhar o que precisa de todo aquele emaranhado que está ali dentro, né? E eu estava nesse emaranhado. E aí eu olhei e falei assim, gente, o que eu estou fazendo da minha vida? Que eu só trabalho e só penso em guardar dinheiro, em conquistar as minhas coisas, porque, né, eu queria ter minha liberdade, né? A minha vida era isso. Aí, pilar espiritual. Os 2 pilares que mais me impactaram, Déia. Espiritual. Eu só dei nota 2 para não dar 0 de vergonha da pessoa que estava do meu lado. Pilar servir. Servir? O que é servir? Aí eu dei 2 para não dar 0. Então, assim, ali eu fui totalmente impactada. E eu percebi, assim, qual é um pensamento que eu tive. Eu falei, cara, tudo que eu estou passando, tudo que eu passei esses anos todos, é para eu conhecer essa metodologia. E a transformação que eu gerava no corpo das pessoas, eu também quero levar para a mente das pessoas com essas ferramentas dessa metodologia. Porque estava olhando para o corpo, né, Mari? Só para o corpo, tratando o corpo de forma real, de forma saudável, né, com nutrientes, mas era o corpo. E já era pautado muito no comportamental, porque falávamos muito em hábitos. Além da comida, hábitos sabe? saudáveis. Isso. Mas não assim, porque para que ter um corpo? Para que ter um corpo saudável, né? Não é só sobre como você vai estar na velhice, né? É também sobre o que você vai agir. Como que você pode ter uma família melhor se você tiver um corpo melhor, não é? Sim. O seu corpo te faz produzir mais, o seu corpo te faz você estar mais feliz. E se você estiver mais feliz, como que você vai fazer um almoço de família? Não é? Sim. E assim, o porquê que tantas pessoas emagreciam e engordavam? Emagreciam e engordavam. Essa sanfona, eu nunca entendia. Por quê? Porque é emocional. Então, racionalmente, eu sabia trabalhar muito bem com as pessoas, dar comando, ajudar, motivar. Mas, emocionalmente,
eu não tinha ainda o conhecimento sobre inteligência emocional, sobre ferramentas para acessar isso, para promover, né, um processo ali de cura mesmo, vamos falar assim, porque a pessoa ela consegue se curar, né? Eu acredito muito Sim. na autocura a partir Sim. desse despertar da consciência, porque a consciência é luz. Coloca luz sobre o problema da pessoa. Então, quando você ajuda a pessoa a acessar aquilo que de fato ela precisa transformar, ela precisa mexer, ela precisa se abrir, é Consegue. A maravilhoso. pessoa Ela consegue. encontrar caminhos, né? Porque o caminho está dentro dela. E aí, desculpa, Eu pode quero até perguntar. desmistificar uma coisa aqui. Sim. Porque você tem formação em coach, eu também tenho, e foi assim que a gente se conheceu. Né? Tudo que você está ouvindo aqui sobre transformação, sobre abrir sua mente, sobre o que é possível mudar na sua vida, vem sobre esse embasamento que a Mari está falando aqui, de acessar o outro, e foi colocado um tabu sobre a questão do coach, né, Mari? É assim, é porque qualquer um é coach. Gente, entender o que é um processo de coach, entender o que é esse autoconhecimento através do coach, mudou a minha vida. Mudou a sua, Mari? Completamente. É transformador, não tem Agora, como assim, ó, você conhecer. qualquer um é, tudo bem, mas é o que exatamente, né? Faz a formação, mas então avalia os resultados, avalia quem é o profissional, a história, a bagagem, as outras formações, o porquê que esse profissional decidiu, né, trabalhar com essa metodologia que ajuda em quê? Como Alcançar aplicou? metas e objetivos. O coaching ele é isso, ele ajuda as pessoas a trazer consciência do estado atual, olha com clareza, com coragem para a vida que você está levando hoje. Tenha ousadia para olhar para a vida que você quer alcançar, despertar para essa coisa, né, de novas possibilidades, de você poder realmente. Porque as pessoas têm muitas crenças sobre a questão de vida plena, de abundância, de prosperidade, e tudo isso tem a ver com as experiências, com as memórias, com aquilo que a gente viveu na nossa infância, na nossa família. Então, tem muitas pessoas com um potencial gigantesco, mas que elas estão amarradas e presas nessa mentalidade de experiências negativas ou de coisas que houve e simplesmente passa para frente. Ela nem questiona né, essa informação do coaching não presta, o coach é picareta, ou... Então, assim... Que assim, olha, a Mari, depois do coach, foi para psicanálise. Sim. Eu, depois do coach, fui para neurociência, para entender um pouco mais. Sim. Mas a questão é só uma. Eu converso com pessoas que eu falo que a gente tenta explicar que tem questões do passado, que tem questões da infância, e eu vejo muitas pessoas desacreditadas dessa verdade. De que está preso na infância. Eu já escutei assim, isso daí é trauma lá do seu pai, isso daí não tem nada a ver. Isso era coisa que acontecia lá na infância. Eu vejo as pessoas não levando a sério o quão sério é a nossa formação desde que nós fomos gerados e desde que a gente cresceu. Tudo que a gente aprendeu e tudo que a gente replica hoje veio, sim, da construção da nossa identidade dentro da nossa casa. É muito sério, né, Mari? É muito. É muito sério. E aí o que o coach vem proporcionar, o que o coach vem trazer é o seu futuro está atrelado ao que você viveu, né, Mari? Fala um pouco mais sobre isso. Então, você tem a oportunidade de olhar de forma mais profunda para os seus resultados atuais, olhando nessa questão de todas as áreas, né? Então, de forma integral, buscando o entendimento da razão e emoção. Então, assim, racionalmente eu sei o que precisa ser feito, que era o que eu ouvia, mas eu não consigo fazer. O que é esse eu não consigo fazer? É emocional. E o emocional está totalmente ligado a tudo isso que você está falando. E aí eu tenho o quê? Esse vislumbre, de onde eu posso chegar. Você começa a ser provocado a sonhar mais. E você precisa do quê? De um plano de ação para sair de onde você está para onde você quer chegar. E a questão, só que você começa a enfrentar o quê? Você começa a encontrar impedimentos, você começa a encontrar dificuldades, obstáculos, que geram, né, muitas vezes vêm de ordem emocional. Então, o coach é o profissional que vai te ajudar a romper com esses impedimentos, encontrar ferramentas para você passar
enfrentar isso tudo, contornar, passar por cima, quebrar, fazer o que precisar ser feito para que você avance e buscando os recursos que são necessários e descobrindo, né, internamente aí quais são os recursos que você já tem e aqueles que você precisa buscar fora. Então, todo esse processo, ele é muito objetivo também, ele é muito prático. E aí, o que acontece? Quando você começa, na realidade, ali, atendendo pessoas, vendo as demandas, você fala assim, cara, tem algo mais que eu preciso ajudar essa pessoa a acessar, porque o coach, eu estou entregando para ela, junto com ela, construindo um plano junto, mas, ainda assim, ela não está conseguindo romper. O que está faltando? Então, buscando mais conhecimento, para ajudar as pessoas, eu fui buscar a psicanálise aí para agregar no trabalho. Então, são diversas ferramentas, né, que eu utilizo hoje dentro da nossa comunidade. Eu tenho uma comunidade de mulheres que chama Viva 3D, que nasceu, né, dessa junção de experiências com o corpo, a alma, né, que é a parte que envolve os nossos pensamentos, sentimentos, a parte comportamental e os nossos desejos, e a parte espiritual, que também foi uma grande virada, um grande ponto de transformação, e para todo mundo que já viveu alguma experiência, algum encontro com Deus, né, na sua vida, sabe o quanto essa área ela realmente transforma e merece ser cuidada e olhada com mais atenção, né? E não tem a ver com religião, mas tem a ver com você entender que nós somos seres, né, com essas 3 dimensões, corpo, alma e espírito. Hoje em dia está se falando muito disso, mas lá em 2002, quando surgiu o nosso projeto, o nosso programa, o Viva 3D, isso não era tão falado. E foi num momento de dor também, viu, Andréia? Você vê que as minhas chaves, Então, assim, se você está num momento de dor, se você está sofrendo, você está passando por algum deserto, pode acreditar que é nessa fase da sua vida que as melhores e mais incríveis oportunidades vão surgir para você. Basta que você esteja disponível para entender qual é o aprendizado e qual é a oportunidade por trás. Então, fica aí essas 2 perguntinhas para você se fazer nesse momento de dificuldade que você está passando. O que isso está querendo me ensinar? E qual é a oportunidade que está oculta que eu ainda não estou enxergando? E aí, ideia, dentro do método CIS ali, então, eu decidi fazer a formação em coaching, decidi adquirir uma franquia lá do Paulo Vieira, que era o Febracis Select, foi tudo no mesmo momento que ele lançou ali. Tamanha empolgação, né? Porque a gente fica muito empolgada, né, com tudo aquilo. E não é lavagem cerebral, tá? Para assim, ai, fico muito empolgada porque já está comprando, porque foi feita uma lavagem. Não é, gente, é porque a transformação é real. Acontece. Me arrepiei aqui com você falando com tanta paixão, porque você também viveu isso, né? Eu vou contar uma coisa para você. Eu comecei a beber bebida alcoólica com 12 anos de idade. Beber e fumar com 12 anos de idade, tá? E, na pandemia, eu vim com meu marido numa fase assim, muito difícil, que a gente estava bebendo todos os dias. Eu não tenho vergonha de falar isso aqui, porque eu acho que precisa falar. Precisa falar. Eu acho que tem muita gente que finge que isso é normal, que está tudo bem, e tem muita gente que bebe todo dia. E acha que socialmente, é só uma latinha, 2 latinhas, 3 latinhas, não importa. Mas é muito perigoso. Isso é um comportamento que precisa ser assistido, você precisa cair na real sobre isso, e eu não estava caindo na real. Mas, onde eu quero chegar? Dentro do método CIS, eu tive a minha primeira experiência com Deus ali. Hoje eu consigo reconhecer que foi Deus purinho. Nossa, eu que me arrepiei agora. Através da vida do Paulo Vieira, no momento em que ele faz um apelo para todas as pessoas que desejam terem as suas vidas transformadas, renunciando àquilo que tem sido mais prejudicial. E eu não estava enxergando o que a bebida estava sendo, estava me limitando. Porque eu quero relaxar, é meu momento, né? Não estou fazendo nada de errado. Não, eu mereço, eu trabalhei tanto, é só uma cervejinha. E a gente vai criando um emaranhado ali de justificativas e de hábitos que a gente se acomoda naquilo, né? E parece que não existe a nossa vida sem aquilo. E eu estava assim. E aí, quando o Paulo Vieira fez esse convite à reflexão, e quem aqui decide hoje, a partir de hoje, dia 1/11/2021, minha história,
que decide hoje não beber mais. Gente, eu levantei a mão. Cheguei no hotel, tinha comprado umas latinhas de cerveja, porque eu chegava 3 horas da manhã do Método CIS e eu bebia antes de dormir. Abri as latinhas, joguei fora, falei, a partir de hoje, nunca mais cerveja entra na minha boca. Estou aqui, ó, nunca mais coloquei cerveja na minha boca. Esse ano vai fazer 4 anos. E eu estou 0 álcool, tem mais de 2 anos. Porque eu continuei com vinho, né? Continuei com vinho. Mas aí Deus foi me trabalhando, fui ficando com constrangimento, com culpa. Eu tomava vinho e falava, Deus, por que eu estou sentindo isso? Eu tomei só vinho, tira isso de mim. Ficava mal, porque a gente dirigia. Né? Quantas pessoas acham normal beber e dirigir? Faz isso sim, faz sim. Tem gente que finge, só quando está perto de alguém que tem vergonha, que vai de Uber, mas não é na consciência plena. Então, eu comecei a ficar com constrangimento, e comecei a orar. Falei, Deus, me ajuda, porque eu não estava conseguindo parar com vinho. E não era assim, bebi uma tacinha, eu bebi uma garrafa. Tá? Substituiu, né, na verdade. Um pouco isso, mas não estava todo dia, não, mas eu comecei a substituir. Aí, o que aconteceu? Eu estava numa semana nesse processo, buscando transformação em Deus, tá? Ele mandou uma blitz, parou eu, meu marido e meu pai. E aí, fomos multados. A gente uma multinha de 3 mil reais. Uma multinha de 3 mil reais. Ali, nesse dia, eu peguei e mandei uma mensagem para a pastora que me dava aconselhamento, na época que me ajudava. Eu falei assim, pastora, eu estou declarando que hoje, dia 9 de março de 2023, eu nunca mais vou colocar bebida alcoólica na minha boca, não importa o tipo. E mandei para ela a mensagem. E estou aqui. Até hoje, nunca mais pus bebida alcoólica na boca. Então, isso, voltando para o método CIS, olha como é forte, como é poderoso quando a gente acessa emocionalmente uma pessoa que está buscando, sedenta por transformação, porque eu não sabia onde precisava mexer para eu ser transformada. Então, ninguém muda, Déia, o que não enxerga que precisa de mudança. Então, o papel da metodologia do coaching integral sistêmico é poderosíssimo. O papel é exatamente esse, é falar assim, ó, tira essas escamas, abra essa cortina, olha de verdade para a sua vida. Só que tem muita gente que não tem coragem. Autossabotagem faz o quê? Um processo que aí ela, não, eu não posso. Eu tenho uma amiga que ela foi fazer o método CIS, ela já sabia que ela ia ser trabalhada profundamente ali dentro. Ela caiu da cama, adulta, gente, nunca caiu da cama. Caiu da cama, cortou a orelha, se machucou uma noite antes do método CIS. A autossabotagem ele é um processo tão inconsciente, muitas vezes, ele pode ser consciente ou inconsciente. E é poderoso. É poderoso, que faz coisas acontecerem reais. Acidentes acontecem eu pela autossabotagem. Eu tenho um programa para ir hoje à noite, na igreja, e eu estou num propósito com Deus. E meu filho está com febre, não sei de quê, desde ontem à noite. Eu falei assim, puxa, eu tenho um programa o dia todo e à noite eu queria ir na igreja. Resistências. Eu falei assim, não, tá amarrado em nome do Senhor Jesus. Esse menino não vai ficar com febre e eu vou no programa. E aí você tem que ter discernimento, se é de ordem espiritual, se é emocional, se é coisa da sua mente, né? Porque essas dimensões, as resistências e essa autossabotagem são influências externas que têm diferentes origens. Então, ore. Depois a gente vai falar sobre isso. Gente, olha a profundidade disso. Isso daqui é um programa onde a gente fala sobre empreendedorismo, sobre liderança, sobre mindset. E você sabe que aqui a gente fala de Jesus também. Sim. Então, sim, o campo espiritual, ele é forte, ele está nas nossas vidas. E tudo aquilo que você acha que você não faz, se você não dá conta, mesmo você fazendo muitas coisas dando errado. Eu não andava com Deus até o método CIS. Eu tinha muito preconceito. Eu tinha vergonha de estar num ambiente onde alguém começava a orar. A minha irmã, ela passou pelo processo, né, de conversão a Cristo 1 ano antes que a minha experiência com Deus. E ela começou a fazer lives. Ela sempre fez lives de mudança de mentalidade, comportamento, hábitos também. Sempre trabalhou como coach também de emagrecimento junto comigo. Ela era minha líder, né, na empresa. E aí ela, apesar de ser mais nova, né, ela que começou a empreender na família, entre nós duas ali. E aí ela começou a fazer live
E olha só o nível que eu era. E eu tô falando isso aqui porque pode acontecer com você. Você pode estar ouvindo a gente falar isso e falar assim, nossa, não acredito que elas estão misturando liderança, esse programa para falar de transformação com Jesus. Não acredito. Então, calma o seu coração, não desliga essa live. Não desliga esse podcast por causa disso, porque eu era essa pessoa que derrubava as lives da minha irmã. Porque quando ela falava Jesus, eu falava, meu Deus, porque eu fui treinada assim, ó, no seu trabalho, você não fala de Deus, de política e de esporte. Não mistura religião, Não né? mistura religião. Religião e política são coisas que você não mistura com negócios. Isso, a palavra certa é essa. Não mistura religião, política e futebol. E então eu cresci com isso. Então eu vi, ela estava ferindo um princípio ali que eu aprendi, né, dentro da empresa. Então eu derrubava. Só que o que aconteceu? Dentro do método CIS, teve um versículo assim que o Paulo colocou e eu estava tão sedenta por mudança, sabe aquela coisa do já chega, eu não aguento mais ser quem eu tenho sido? Eu estava nesse nível, eu não aguento mais ser assim, eu não me reconheço, eu me perdi de mim. Então eu não sei se alguma mulher aqui, algum homem se identifica, sabe onde foi que eu me perdi? Eu estava nessa fase, perdida. E aí o Paulo colocou lá, Romanos 12, 2, né? Não vos conformeis com o padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que conheçais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se eu fiz alguma conjugação verbal errada, não sei, não tem problema, você entendeu. E aí eu falei assim, renovação da mente, transformação, não se amoldar a padrão. Eu nunca gostei muito de padrões, mas eu estava enfiada num padrão. E aí, assim, para conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu falei assim, vontade de Deus. Deus tem uma vontade para a minha vida. Qual é o plano de Deus para a minha vida? Foram tantas chaves dentro de um mesmo versículo que ali o meu coração se abriu um pouco. Porque eu falei, esse cara falando de neurociência, ele traz muita ciência, muitas comprovações científicas para o método dele. E um cara assim, eu admiro muito o Paulo, porque ele tem uma empresa. Vamos falar de negócio? Ele tem uma empresa gigantesca. Mais de 1.200 funcionários em mais de 40 cidades aqui. Sim, ele já tem representação no mundo. Ele online tem representação mundial, né? Então, assim, ele é um cara de alta performance, né? Falando de negócios. Muito resultado. Muito resultado. E ainda assim, ele não abre a mão de falar de Jesus. Ainda assim, ele não abre a mão de falar de Deus. Sim. Então, aquilo para mim foi chocante. Foi, né? Assim, como assim ele está misturando? Se ele pode, por que está todo mundo perdendo tempo? Porque ele é de negócios, né? Ele é um autonegociador, entendeu? Ele é um empresário mesmo, na veia, né? Ele fala muito de negócios, muito forte. E ainda assim, não abre mão de falar de Deus. Eu falei assim, se ele pode fazer isso, eu também posso. Exato. Exatamente. E aí, assim, saí de lá decidida a organizar a minha vida, olhar com mais carinho para todas essas áreas. E logo na sequência ia ter o treinamento do Poder da Ação, onde poderia comprar o curso online ou presencial. O que eu fiz? Comprei o online, coloquei um telão na minha academia, botei mesas, cadeiras e chamei toda a minha equipe, porque a minha ideia era o quê? Trazer essa metodologia para os meus negócios. E aí organizei esse evento, assistimos o Poder da Ação, consegui colocar o meu marido, né, porque ele não estava assimilando o que é tudo isso. Mas ele falou assim, eu vou ficar meio período. Eram 2 ou 3 dias. Eu vou ficar meio período. Se eu gostar, eu fico só o primeiro dia. Gente, resumindo, ele amou tudo, ficou até o final. Mas o que eu quero te contar sobre essa experiência? Teve um exercício que o Paulo fez, que ele falou assim, eu quero que vocês escrevam as suas principais historinhas. Quais são as histórias que você conta que não são verdadeiras, né? São as mentirinhas ali. E aí eu fiquei, gente, falei, cara, não minto, não tenho nenhuma mentira, e não vinha nada, nenhuma mentira, nenhuma historinha. Antes dele começar o exercício, veio uma, e eu coloquei essa historinha no papel. E o meu marido, fazendo exercício junto, escreveu a dele. Aí o Paulo fez lá o exercício, a dinâmica toda, a gente levanta esse papel, põe fogo nesse papel mentalmente, né, para acabar com essa mentira, e a hora que ele acaba, ele é assim, chama o seu amigo do lado e divide com ele o maior aprendizado e uma decisão que você toma. Aí eu arregalei o olho e falei, amor, vem aqui que eu preciso te contar um negócio. Chamei ele lá para fora da academia.
Falei assim, eu preciso dividir com você uma coisa. A maior mentira que eu conto hoje é quando eu subo no palco e falo que eu amo o que eu faço. Eu não amo mais o que eu faço e eu não quero mais contar essa mentira. Eu preciso descobrir o que eu realmente quero fazer. E aí ele arregalou o olho para mim e falou assim, eu escrevi a mesma coisa. Juro. Ali a gente decidiu que a gente ia fechar a academia e que a gente ia dar um jeito de fechar o espaço também. Passaram 6 meses desse encontro, desse poder da ação. A gente conseguiu, no mesmo dia, entregar, sem nenhum prejuízo, sem nenhuma dívida, sem nada, as 2 chaves numa mesma sexta-feira. Na segunda-feira, saiu um negócio que a gente estava esperando, de uma renda que ia ser significativa para a gente. Na segunda-feira, a gente conseguiu essa conclusão do negócio, que foi o que deu fôlego para a gente assim, ter, né, tomar as decisões com ainda mais segurança, Déia. Então, assim, só que como que eu consegui, que eu quero trazer isso para você como uma atividade, tá? Talvez você não consiga fazer sozinho em casa, não tem problema, você chama a Déia, ela te ajuda, você pode me procurar depois também, eu te ajudo. Mas eu fiz uma ferramenta de alinhamento sobre os meus sonhos, tudo que eu queria conquistar na minha vida. E aí você fala, mas eu não tenho sonho, mas aí a gente ajuda, né? Vai buscar Vamos o que construir. você quer. Se você não tem, esse é um sinal de que precisa construir. Está faltando meta. Exato. Fiz essa lista e aí eu fui convidada a fazer uma outra lista sobre os meus valores. O que são as coisas mais importantes para mim, que são inegociáveis. E, em primeiro lugar, sempre teve, desde a minha adolescência, a minha liberdade. Eu coloquei liberdade e fui trazendo os valores. Quando eu cruzei os meus sonhos com os meus valores, eu falei, o que é que eu estou fazendo? Porque eu só tinha meta, né? não tinha congruência. Congruência. Não estava alinhado. E aí eu falei assim, como que eu quero ter liberdade se eu estou com 2 negócios que me prendem pra caramba? E aí eu aprendi nos cursos de liderança que eu deveria estar no estratégico, na gestão, e eu estava totalmente no operacional dos meus negócios. Eu não consegui construir um modelo de negócios que me desse liberdade, que é o sonho de todo empreendedor e empresário, é que o seu negócio rode sem você precisar estar lá se matando. Mas eu não tinha esse conhecimento, só que chegou, eu já estava cansada, já não dava tempo de implementar. Não é que não dava tempo, eu não quis. Já não queria mais. Eu não queria mais, porque eu poderia Passou o tempo. falar, não, eu vou só fazer a gestão da academia, vou pôr funcionário, vou pôr alguém do administrativo, vou pôr isso, vou pôr aquilo. E é assim, né, Mari? Todo negócio, quando começa, a gente está super empolgado. E as coisas vão dando certo, a gente vai ficando empolgado. Só que quando começa a ficar cansativo, né? E começa a ficar quando começa a ficar cansativo, você vai desgastando de um jeito, você vê até a vontade passou? Sim. Até a vontade passou. Aí você não quer mais. Fala assim, é possível. Eu não quero mais. A gente passa a desacreditar também. Sim. Não é? Sim. Exatamente. E aí, Déia, foi assim muito libertador tudo isso. Só que o que é muito que as pessoas precisam entender quando elas decidem viver uma transformação como essa, que foi uma transição de carreira. Então, se você tem desejo de começar a empreender, fazer transição de carreira, ou mesmo você já tem um negócio, mas quer montar um outro negócio, vai ter desconforto. Vai fazer parte o medo, a dúvida, a ansiedade, tudo isso. O que você precisa fazer? Buscar conhecimento, buscar pessoas, buscar profissionais, mentores que já viveram o que você está começando a viver e está sem enxergar, né, possibilidades, porque o mentor é isso, é aquele que já viveu processos e teve resultados e vai te mostrar os caminhos. Então, eu tive, sim, muito medo, foi muito difícil. Eu comecei a me descobrir nessa parte espiritual, assim, buscando muito a Deus. E aí foi muito interessante que eu fiquei com aquilo, como que eu vou servir? Como que eu vou servir? O que eu vou fazer? Eu não queria só doar, que nem a gente sempre ajudou o Lar dos Velhinhos, há anos a gente ajuda o Lar dos Velhinhos, mas não era isso, eu falava, tem algo mais que eu posso fazer. E aí eu orava, falava, Deus, eis-me aqui, faça-me instrumento para a expansão do teu reino, orando, 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 pedindo a Deus. E aí veio uma estratégia, que era fazer devocional, todas as manhãs, começar a fazer um grupo devocional. E eu montei um grupo de mulheres que todas as manhãs a gente se reunia no Google Meeting para ler algum devocional específico. Fiz o da Camila Vieira, né, como que chama dela? Plenitude. Fiz o Forte, da Lisa Bivir. Fiz vários livros e até chegar no Café com Deus Pai, que é o que eu faço hoje, né? Mas
Aí chegou um ponto que eu estava apaixonada por fazer isso, super realizada, mas era um projeto que eu fazia para servir. Eu não estava tendo, toda a minha energia estava naquilo, nanana, e eu queria o quê? Voltar a produzir, ter resultados financeiros de alguma forma. Foi do 8 para o 80, né? Antes Do era 8 só pro para 80. mim e agora eu faço só para o outro. Exatamente, exatamente. E aí eu fui buscar aconselhamento com uma pastora, a mesma que eu falei da bebida, e eu falei para ela, pastora, o que eu faço? Eu estou muito envolvida nessa parte espiritual, eu estou amando tudo isso, o primeiro amor, né, com Jesus, e só que eu quero voltar a trabalhar efetivamente. Eu já estava atendendo individualmente como coach, tudo, mas podendo mais, sentindo que eu podia mais. E ela falou assim, por que você está ignorando toda a sua experiência com a parte de emagrecimento, de ajudar as pessoas no corpo? Você tem essa bagagem, essa história toda de mais de 12 anos ajudando pessoas nessa área e você está ignorando. E você quer trabalhar, você já está trabalhando com a parte da inteligência emocional e você está apaixonada em buscar o crescimento espiritual. Então, eu vejo você, ela falou para mim, claramente, primeiro que você tem chamado de mestre. Ela falou, você ama ensinar, isso que você faz de abrir sala, então vai se desenvolver nisso, vai encontrar uma forma de transbordar na vida das pessoas, aprender para passar, né? E hoje eu aprendo junto, viu, gente? Eu não ensino nada. Eu falo assim, ó, tô aqui aprendendo com vocês. É isso mesmo. Por que eu tô falando isso? Você não pode ter medo. Ai, não tô preparada. Você nunca vai estar, porque a autocrítica te impede de realizar seus sonhos, as suas iniciativas. Então, não se deixe paralisar pelo medo de não estar pronta, de não se sentir boa o suficiente, porque essa é a maior trava que as pessoas têm, e não se transformam por isso. Sim, e eu vou dar uma prova real para vocês. Essa prova real sou eu. Vocês acham que eu sou uma locutora? Vocês acham que eu sei fazer a apresentação de um programa? Eu não sei, estou aprendendo aqui, aprendendo na prática e fazendo e me colocando à disposição. E eu mesmo fico procurando, às vezes acontece, eu coloquei isso outro dia no feed, acontecem coisas para me sabotar, para eu não vir. Olha só. Para eu não convidar pessoas, para eu não estar aqui. E os pensamentos que Sim, ficam vindo? Eu não posso vir, olha lá, sabe aquelas mentirinhas que você citou do Paulo? Eu lembrei a minha mentirinha, essa mentirinha, de vez em quando ela quer me pegar. São mentirinhas que são verdades, verdades disfarçadas. E a minha mentirinha, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo e eu não estou pronta, eu não tenho tempo, não estou pronta. Então, assim, não pode esperar ficar pronta. Vai e faça. Vai e faça. Foi o que a Mari fez. Exatamente. E aí ela falou isso, ela falou, eu te vejo ajudando mulheres de corpo, alma e espírito. Ela falou assim, algum projeto, algo como 3 dimensões de mim. Aí eu falei, nossa, 3 dimensões de mim? Mas eu não quero falar de mim, não é sobre, né? Não é sobre mim. Aí eu fiquei trabalhando no nome, tudo, e nasceu ali o Viva 3D, né, que é essa comunidade de mulheres que se ajudam e que tem esse ambiente favorável para colocar as melhores teorias em prática. Por que eu falo isso? Porque quantas vezes você comprou um curso, quantas vezes você passou por um profissional e saiu com uma receita na mão, com um plano de ação, você sabe o que você precisaria estar fazendo, mas você chega em casa, vai até quarta na dieta, na quarta você já está na feijoada. Você começa a segunda, na quarta você já escorregou, na quinta já está na pizzaria, na sexta já está no sorvete, no sábado, e você não consegue sair desse ciclo. Isso eu estou dando um exemplo da alimentação, mas eu posso falar de um plano de ação no teu trabalho. Você começa segunda-feira super comprometido em produzir seus conteúdos, em gerar os seus contatos, em buscar suas parcerias. Chega na quarta, você já esquece que existe um planner, você já esquece que existe uma agenda, um plano. Então, toda a área da vida você enfrenta Todas as pessoas. esse começo motivada. Por que eu começo super motivada e eu caio em desânimo? Então, a comunidade é o quê? Cria esse ambiente onde eu estou sempre dando os estímulos certos, na intensidade certa, pelo tempo necessário até provocar mudanças. Então, é uma comunidade que tem uma proposta de, no mínimo, 1 ano, né? De participação, porque eu dividi o ano em 4 ciclos de 90 dias, porque eu acredito muito em desafios de 12 semanas, porque foi assim que eu fui me transformando, de 90 em 90 dias, recomeçando com entusiasmo. Porque você fala, 1 ano é muito, mas e se eu fatiar o ano em 4 etapas de 12 semanas, que são planos de 90 dias?
planos de 90 dias para tudo que você quiser fazer na vida. Falei, eu vou me comprometer aqui, por exemplo. Falei, eu vou me comprometer com um plano aqui para o podcast, 90 dias fazendo isso. Ela tá falando essas coisas para mim desde a hora que ela chegou. E eu falei assim, vamos lá. Ela tá falando para mim tudo que eu falo, Mari, eu não tô conseguindo fazer outra coisa. Amiga, checklist. Checklist. Ah lá, agora ela tá dando outra dica aqui. Vamos fazer um plano. Plano, 90 dias, você bota um alvo ali, ó. Porque 90 dias passa muito rápido, é muito alcançável. E assim, o que é o lance do 90 dias? No primeiro mês, você planejou, começou ali a implementar. No segundo mês, você faz ajustes. No terceiro mês que você vai começar a colher resultado. E olhe lá, se você não vai precisar de um outro plano de 90 dias até colher resultado. Porque o imediatismo rouba muitos sonhos. O imediatismo rouba as pessoas dos seus resultados. Está batendo na porta ali, ó, vai começar a dar fruto, ela vai lá e corta o broto do... Entendeu? Não tem que cortar, você tem que esperar o fruto amadurecer. Ou deu o primeiro fruto, se empolga com aquele primeiro fruto e aí deixa desandar. Distrai. Usufruindo, contemplando, aproveitando. Tem isso também. Depois eu faço de novo. Agora já entendi. Depois eu faço de novo. Pode perder a velocidade, né? Então, assim, são processos, né, Andréia, que a gente tem que... E uma coisa que eu quero aproveitar para trazer para vocês é a questão, assim, que eu amo trabalhar em cima disso, que é a construção de uma rotina matinal poderosa. Seja qual for a sua meta de vida, se você quer expandir seus negócios, você quer liderar melhor a sua equipe, você quer montar um novo negócio, triplicar seu faturamento, não interessa o teu objetivo. Ou se você quer só perder 10 quilos, eliminar, né? Eliminar 10 quilos, se perder, acho. Não importa o objetivo e a meta que você tenha, você precisa de uma rotina matinal poderosa. Por que rotina matinal, Mari? Porque período da manhã, os hábitos que você coloca no período da manhã, que fazem esse alinhamento de corpo, alma e espírito, eles vão impactar no seu dia inteirinho. Aquilo que você fizer, que seja 30 minutos, vamos lá, que sejam 6 minutos, que tem o milagre da manhã. Milagre da manhã. 6 minutos porque tem milagrosos. Essa desculpa. Eu já falo isso porque aqui falando com líderes, né, com a sua audiência, a gente sabe que tem essa desculpa, essa historinha de que não tem tempo. Então, se você colocar, eu ensino 7 hábitos no meu método. Se você colocar 1 minuto, vamos falar em 7 minutos, então, para essa rotina, você vai ver o impacto que isso gera nos seus resultados em todas as áreas da sua vida. Porque as pessoas já acordam com aquelas demandas, com a mente agitada, com fazendo lista do que precisa fazer, ou com aquele deixando problema. O dia acontecer, né? Ou fica já pensando assim, nossa, hoje eu vou ter aquela reunião e nanana. Então, assim, você precisa identificar, aprender a mapear a qualidade dos seus pensamentos. Como que você acorda de manhã, colocando energia onde? Foco em quê? Então, a gente tem que consagrar a nossa primeira hora do dia a Deus. Então, é proibido pegar no celular nos primeiros 30 minutinhos. Isso é treino. Eu não consigo. Consegue, para de falar isso. Para de falar, não consigo. Para de falar, não consigo, porque não consigo é poderoso. Aliás, tudo que sai da nossa boca é muito poderoso, né? Eu sou muito ocupada, eu sou preguiçosa, eu sou procrastinadora. Você está tomando posse na sua identidade de algo que não te pertence, que não deve, né? E aí, gente, olha só, eu escutei hoje, eu estava escutando hoje antes de vir para cá, falando assim, o poder do que a gente quer, sobre as coisas que a gente pensa, o poder da visualização e o poder do coração, de você realmente querer fazer algo diferente, você querer mudar, mas não estar só na força do pensamento, estar na força do que a gente sente. E aí o cuidado vem profundo. Por isso que a gente precisa colocar a espiritualidade junto, por isso a gente precisa colocar o Deus junto, porque para mexer lá no coração, aqui no racional, está na sua mão ainda está na sua mão, mas quando vem para o coração, quando vem para o emocional, se a gente não tiver uma conexão espiritual, não vai funcionar. Para você poder ter a confiança necessária, a segurança de acessar esses conteúdos que estão lá, para você saber que tem alguém que cuida de todo e qualquer desafio que possa vir. E quando você tem essa confiança, você se abre, você se entrega, você se rende à transformação que precisa acontecer. E entender que a transformação e a renovação da mente, ela vem pela exposição à palavra de Deus. Então, se a gente tem algum tema aí para a gente encerrar,
né? É sobre a parte espiritual, que a gente falou do corpo, da alma, do espírito, é a gente acreditar nele, que está, né, cuidando de todas as coisas. E quanto a gente, né, de modo geral, as pessoas têm dificuldade de confiar e trazer leveza para os processos. As pessoas hoje sofrem de ansiedade e depressão porque elas querem ter o controle, elas querem ter as respostas, mas você pode fazer planos, mas é ele quem realiza. Ele põe em você o querer, mas é ele que põe também o realizar. Né, e acredite que existem até explicações científicas, existem métodos de você acreditar. Como você acreditar e como você confiar que algo pode acontecer com você. Gente, o exercício da fé. O que é ter fé? Porque às vezes a gente acha que tem fé. Eu já achei que tinha fé em algumas situações e depois eu realmente me perguntei, mas o que é confiar plenamente? Né? Tem um versículo que eu vi que eu pensei, confie plenamente e a vitória vai acontecer. Tá bom, eu confio, eu tenho fé, mas como é? Plenamente. Gente, existem ferramentas em que a gente vai fazer, onde você faz exercícios para você entender como que você pode também criar, como que você também pode acontecer, e aos poucos você vai entendendo o que é essa fé plena que faz com que realmente as coisas aconteçam. Não existe o medo, né? Se tem medo é porque você não está tendo a fé. Então, o pleno é isso, né? É isso, é sobre você. E uma coisa assim que eu despertei lá em 2021, que é essa questão da vontade de Deus para minha vida, eu ficava com essa pergunta: qual é a vontade de Deus para minha vida? Como eu sei? Quais são os planos de Deus para minha vida? Eu não quero fazer os meus, eu quero o plano dele. E muitas vezes o plano dele é te parar um tempo, ó, para trabalhar você. Então, a gente tem que se permitir, muitas vezes, não, como é que eu vou dizer? Se desligar da nossa expectativa do que é resultado. Por isso que eu gosto de falar desse tema. O que é sucesso para você? Gente, hoje sucesso para mim é eu ter a minha liberdade de tempo, é eu poder trabalhar com quem eu quero, é escolher estar aqui, ó, uma manhã toda com a Andréia, porque, sabe? Então, assim, isso é sucesso para mim. Já foi sucesso bater meta. Gente, eu fiquei 12 anos batendo metas na empresa. Eu nunca furei um mês. Quem me conhece sabe disso. E não é mas é porque eu era doida mesmo. E eu não quero mais isso. Eu tinha sucesso para as pessoas, mas internamente eu pagava um preço altíssimo. Eu cheguei a ter crise de ansiedade, quase tive pânico, tive, né, uma crise de pânico dentro de um restaurante no último mês de fechamento de meta. Então, assim, as pessoas veem sucesso lá na rede social, prêmios, viagens, joias, mas dentro de você, o que é sucesso para você na sua intimidade? Então, Deus que traz essas respostas. E aí, qual é a vontade dele? Pergunta, faz essa pergunta na sua vida. E aí tem aquilo, as promessas de Deus, né? Quais são as promessas de Deus para nós? Você já se perguntou sobre isso? São mais de 8.000 que a palavra de Deus nos apresenta. Quando eu vi isso, eu fiquei doida. E esse desejo, essa sede de descobrir as promessas de Deus também vai te mostrar caminhos incríveis. Porque Ele é um Deus que promete a provisão, Ele promete a segurança, Ele promete a vitória, independente da circunstância. Ele já venceu. Gente, é por isso que eu amo esse programa. Mari, fiquei até curiosa e com vontade de participar desse programa seu aí, do 3D com as mulheres. Vai ser uma honra. Eu fiquei com dúvida do seguinte, pode ter rolado essa dúvida aí na cabeça das pessoas. Você falou sobre um programa de 1 ano que começa e que tem etapas. Sim. Pode começar em qualquer época? Eu vou precisar esperar virar o ano para poder entrar no programa 3D? Qualquer momento, pode fazer, né, a sua inscrição. O nosso site, posso falar? Pode. É o Viva 3D, né, o número 3D. .com.br, lá você vai ter acesso a tudo que contempla o programa, e nós temos encontros ao vivo de mentoria toda segunda e sexta. Então, a gente tem uma entrega muito conectada com essas mulheres, realmente, porque, gente... Que tipo de mulher está lá? De comprar alguma coisa online e você não ter suporte. Eu fico assim, ó, já acessou esse conteúdo na plataforma? Já baixou esse e-book com receitas? Já está experimentando o shot matinal que a gente fala para queima de gordura? Você já está fazendo o protocolo de mindfulness para a gestão do estresse que nós temos lá dentro? Mindfulness é poderoso. A gente começou ontem um protocolo Uau. de 8 semanas, que eu gravei todos os áudios.
E aí eu coloco lá na plataforma o que precisa fazer para treinar atenção plena, né, para gestão emocional, gestão de estresse. Então eu dou todo esse suporte e a gente tem as mentorias. E eu escolhi fazer, a mentoria no período da manhã, 7 horas da manhã. Porque é um horário que todo mundo tem. Todo mundo não, né? A maioria tem um tempinho, né? Pode colocar fone, tô cuidando da dinâmica com o filho, tô indo trabalhar, você põe o fone e vai ouvindo, se for o caso. Mas por quê? Porque à noite já faz outros cursos, já tem igreja, já trabalha, tá cansada. Então é bem cedinho essa conexão nossa, tá dando bem certo. Que bacana. É isso. E o seu arroba qual que é? Eu sou Mari Barreto. Gente, vai estar aqui na descrição, tem Sim. cortes aqui, vocês vão ver nos cortes também lá no podcast e no nosso Instagram, no radar.cast. Mari, foi uma delícia esse bate-papo. A gente, quando conversa, né? A conversa flui, às vezes a gente falou, né? Faz tempo que a gente não se fala, e mesmo assim o bate-papo nosso é bem construtivo. Sim. Tô ficando com gostinho de quero mais, viu? Pra gente fazer Então, a outros gente temas. vamos marcar. fazer outros temas, sim, porque a transformação ela é profunda, tem várias chaves, né, que conectam, que fazem com que as pessoas virem a chave. Se você tem alguma condição, uma situação que está difícil para você mudar, do que é que você está cansada, do que é que você está cansado de viver, pode ter certeza que tem mudança te chamando. E eu falo uma coisa para o meu esposo, eu falo uma coisa para os meus filhos. A mudança, já falei muito para os meus gerentes, a mudança não está na sua mente sozinha. Porque se tivesse, você já tinha virado a chave. Eu falo assim, não tá qual é a solução? Você não vai encontrar sozinho. Aquilo que você sabe te trouxe até aqui. Isso. Se você soubesse, você já teria rompido, já teria avançado. Precisa de outras pessoas, precisa ouvir pessoas que já conseguiram fazer, que já conseguiram realizar, ou pelo menos que estão tentando, para você poder entender o que é que precisa acontecer na sua vida. Para fechar, posso falar uma última coisa? Pode. Sobre transformação, que foi como a gente começou, eu quero encerrar. Vai lá. Se transformar não é dar uma melhoradinha, né? Como muita gente acaba fazendo, fica tentando melhorar. Transformação é você se tornar uma outra, é você literalmente nascer de novo. Então, assim como um milho, quando ele estoura e vira uma pipoca, nunca mais ele volta a ser milho. Assim como uma borboleta, quando ela é uma lagarta, depois que ela vira borboleta, nunca mais ela volta a ser lagarta. Transformação é isso. Uau, isso foi certo? lindo. Obrigada, Mari, pelo mais convite, uma de vez. coração, eu amei, viu? Foi maravilhoso. Vai ter mais, viu? Vai ter mais. Vai ter mais. Gente, muito obrigado. Esse aqui é o nosso estúdio no Radar, projeto Missão Líder. Você que é empreendedor está sempre convidado a participar aqui, tanto nos eventos presenciais que a gente faz aqui, nos nossos encontros, aqui na Mirage Veículos. Seja um convidado nosso também para vir contribuir. Traga suas dúvidas, coloque aqui nos comentários o que você achou. E muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima.